dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Criando Realidades. Comigo, Andréia Motti, aqui na Rede TV. E para começar o nosso programa hoje, falando de saúde e bem-estar, vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com o Leonardo, do Mais Cabelo, que trouxe um propósito claro: transformar vidas por meio da saúde capilar. Confira a entrevista. E hoje o programa Criando Realidade está de uma maneira muito diferente. Eu particularmente amo. Eu estou aqui com o Leonardo Nobre, ele que é o CEO do Mais Cabelos e é uma referência no mercado de transplante. No entanto, não é só isso, né? Hoje essa inovação no mercado tem infinitas possibilidades. Me conta um pouquinho primeiro quem é o Leonardo Nobre e como que você chegou até aqui, nesse império dos cabelos. É uma honra te receber aqui, é uma honra receber vocês, é um prazer falar, eu não sou muito de falar, não sei, tô aparecendo agora, porque venho sendo cobrado quem é a pessoa por trás da Mais Cabelo e a gente tem que acabar tendo que falar um pouquinho do que a gente veio, como é que a gente veio. Então eu sou empresário já de muitos anos, tinha saído para Portugal, ter filhos, casar e ter filhos, achava que o Brasil estava complicado, a questão de segurança, estava bem estabilizado, fui morar em Portugal e numa volta para o Brasil, numa viagem ao Brasil, conversando com o cirurgião plástico lá do Rio de Janeiro, um grande amigo meu, meu compadre, ele me convida para trabalhar com transplante capilar. Eu, naquele momento, falei: impossível, não é minha área, saúde é uma coisa muito séria, né? Estética, saúde, beleza. E eu, naquele primeiro momento, até declinei, falei: poxa, não, mas você é bom no marketing, você é bom empresário, e eu sou bom médico, traga pra cá. E aí ele começou a me contar como funcionava a Turquia, como funcionava o transplante no Brasil, os preços, assim, absurdos no Brasil, poucos médicos, resultados, tinha já um histórico do resultado daquele cabelo de boneca, que é o transplante anterior a esse, né? Então, uma técnica anterior. E aí vinha uma técnica nova, muito menos invasiva, com muito menos risco do paciente, e muita gente indo pra Turquia, por causa de preço, fazia procedimento, e é um risco muito grande você pegar, fazer uma viagem onde você não sabe onde é o médico, quem é o médico, uma viagem de 3 dias, fazer um procedimento cirúrgico e voltar, pegar um avião. Então, ele mostrando isso tudo, eu vi realmente que existia um gap, uma necessidade nesse segmento. E aí eu acabei aceitando esse desafio, que foi entrar no transplante capilar. Começa na Barra e na clínica dele, e eu já, naquele mesmo momento, falei: eu não quero ser uma clínica regional, eu não quero simplesmente abrir uma clínica no Rio de Janeiro, eu quero dar acesso ao máximo de pessoas possíveis, que você muda a vida das pessoas, né? O cabelo afeta absurdamente a autoestima, e isso é resultado na família, no trabalho. Então, você mudar a vida das pessoas para melhor é muito legal, né? E é um propósito muito legal. E aí eu queria já dar esse acesso ao máximo de pessoas possíveis. Para isso, eu tinha que capilarizar. O Brasil é um país muito caro, então para você viajar é muito caro, e aquele negócio do tirar um pouco aquele estigma de procedimento bom ou é Rio de Janeiro ou é São Paulo. A gente queria mostrar que você consegue em todo o Brasil ter a mesma qualidade. Eu acho que é justo isso, né? E para isso a gente tinha que ter a referência ser a marca e não um médico específico. E a gente foi estudar, foi trazer a melhor diretoria médica possível, a melhor diretoria científica também, diretoria técnica, para entregar o melhor resultado, e com custo acessível, e entregar o máximo de pessoas possível. Com isso, a gente começa não só, primeiro a gente inicia com o transplante capilar, e a gente gosta de entender, eu acho que se eu vou tratar uma doença, primeiro eu vou entender a doença. E no Brasil as pessoas estavam só preocupadas em vender fios. Vai lá, tá careca, você coloca cabelo, E na verdade tem algo muito maior por trás disso, Aquela doença, o que afeta, Existem vários tipos de alopecia, eu não sou médico, peço desculpa se há alguma coisa, e por isso eu me cerquei dos melhores médicos possíveis no Brasil, para entender e entregar o melhor. E aí a Mais Cabelo vira, não só referência em transplante, mas em tratamentos capilares. E é isso que eu já achei fantástico, Quando eu falei assim que é um assunto que eu amo, porque realmente eu amo. Eu acho que se tem uma coisa que, se for colocar em proporção do que eu mais gasto na minha vida, é em relação ao meu cabelo, Então, e eu acredito de verdade que a população feminina antes tinha um poder muito maior deste lado. Porém, com essa possibilidade de transplantes, a gente tá vendo cada vez mais homens se cuidando. Como faz diferença um homem com cabelo e sem o cabelo. Então, assim, realmente, a autoestima, igual você falou, isso vem possibilitando uma transformação no mercado, de verdade,
Não, sem dúvida, né? Acho que todas as pessoas querem cada vez mais. A longevidade está acontecendo, né? As pessoas estão ficando mais jovens e elas têm que ficar automaticamente mais saudáveis e querem ficar também mais bonitas, né? Mais jovens, né? No todo. Então, o cabelo faz toda a diferença, né? A gente sabe para as mulheres e para os homens. E a Mais Cabelo, não sei por que em algum momento as pessoas pensaram que era só para homem. Ela nunca foi feito só para homem. Ela sempre foi feita para todas as pessoas. E foi aí neste momento que entrou Débora Seco, porque vocês sabem, gente, aqui ó, a gente tá falando com ele, mas tem grandes nomes com ele, né? Malvino Salvador, Débora Seco. E aí, eu acho que foi aí que começou essa parte mais das mulheres irem buscar mais cabelo, ou antes também já conheciam? Na verdade, foi aí, a gente buscou a Débora exatamente para isso, né? Nós já tratávamos mulheres, mas faltava aquela referência, né? Aquela pessoa que trouxesse e mostrasse que a Mais Cabelo também era para as mulheres. E aí a gente convida a Débora e ela vem com aquele jeito dela, ela é maravilhosa com pessoa e se empolga e se entrega. Então ela vem para os tratamentos, né? O Malvino fez o transplante, também faz tratamento. E há pouco tempo atrás, inclusive, a Débora fez o transplante de sobrancelha, que é um lançamento nosso aí, que mudou realmente o segmento, né? As mulheres faziam muita pigmentação, agora podem fazer o próprio transplante. Não, e esse eu já achei fantástico, você poder mudar, porque ele molda, você, né, molda a sobrancelha da forma que você quiser. E deixa eu te falar, do homem a gente sabe que pega essa parte aqui, essa região aqui. Das mulheres também? Também. Na verdade, você pode pegar cabelo de qualquer área do corpo, né? O homem, às vezes, quando você não tem aquele cabelo necessário, você vai na parte do peito, tem gente que faz a parte das costas, não é o mesmo fio, né? Mas quando você vai pensar no transplante em si, natural, sempre, normalmente, é dessa área né? Que é a área que não é afetada pela calvície, por isso que os homens vêm lá. Aquele fio não vai cair, ele não tem a doença, né? Então, é também a região mais fácil até para as mulheres, porque você cobre com cabelo e tal, então é muito mais fácil e a região que tem a certeza que o fio tá saudável. Agora vamos falar de outra parte também que a gente adora. Tratamentos. Me fala, todas as linhas de tratamento, você estava falando da linha nova, né, de Exosomos, que eu não conhecia para cabelo. Então, assim, conta um pouquinho essas novidades que vem chegando para nós que, né, estamos o tempo todo querendo cuidar da saúde, dos fios, ter esse cabelo bonito, saudável. Tratamento, né, o seu organismo, né, ele é perfeito e ele foi feito, né, de uma forma em que, quando você não está tão saudável, a primeira coisa que ele afeta é o cabelo, é a unha, é a pele. Então, sempre que você trata essa área, automaticamente você trata outras áreas também do seu corpo, né? Então, a primeira coisa é você se alimentar bem. Então, isso faz parte, né? Então, pessoas que não se alimentam bem acabam tendo queda capilar. É a primeira vez que perde, né? Exatamente. Então, assim, o tratamento, existem vários tipos de tratamento. Então, a Mais Cabelo, ela nasceu da individualização do tratamento. Eu olho cada paciente, né, a sua necessidade. Então, nós somos a maior empresa de venda de teste genético capilar do Brasil. Tá? Então, como? Repete? Venda de teste genético? Capilar, exatamente. Por quê? Existe todo tipo de teste genético. Mas porque como é que funcionava antigamente o tratamento, né? Você testava uma medicação, ela funcionava ou não. Você testava outra medicação, funcionava, era assim, né? Antigamente. Hoje você faz um teste genético, você vai direto com a substância que mais beneficia aquele paciente. Então isso quer dizer que eu venho aqui, vou marcar um horário, vocês vão fazer um teste genético para entender o que meu cabelo precisa? É mais ou menos assim? Existem, obviamente, tratamentos mais padrões. Você precisa fazer o teste genético? Não é necessário. Ele te dá um resultado, ele te ajuda no seu tratamento, né? Como eu falei, é individualizado o tratamento. Existem substâncias óbvias de mercado, que são as mais conhecidas, que também são utilizadas. Minoxidil, finasterida. Mas você tem outras linhas. Tem a finasterida, tem a dudasterida, tem outras variações. Então tem que entender o que é melhor para você. E a gente tem muito, né, a questão medicamentosa, mas hoje a gente é muito mais focado na área regenerativa. O medicamentoso vai ter sempre um colateralzinho que seja. No regenerativo, não. No regenerativo você tem só os benefícios. E aí vem a questão do Exosomos, que a gente está trazendo hoje no mercado. Então, assim, o nosso tratamento ele não precisa ser para o cabelo. Tá? Você pode usar ele e utilizar as outras áreas do corpo, só que nós trabalhamos com o cabelo. Então a gente pega aqui e faz um tratamento, né, que é o Exosomos autólogo, mas a gente às vezes permite passar no rosto, na pele. Querido, muito obrigada, seu trabalho realmente é fantástico. Agora eu vou terminar, porque assim, eu já tenho o meu tratamento para fazer e outra coisa que eu não falei aqui, para não estender mais, mas assim, ó, cabelo e as minhas sobrancelhas. Vocês vão notar alguma coisa de diferente, mas assim, depois a gente conversa e vocês já sabem quem é o responsável pela mudança, tá bom?
Muito obrigada, sucesso. E você que quer mudar sua vida também já sabe, mais cabelos, mais de 35 lugares aqui no Brasil. Muito obrigada. Eu estive na imersão da doutora Gabriela Pereira, uma advogada que está revolucionando o mundo do direito, trazendo a imersão de advogadas de alto padrão. Confira a entrevista. E hoje no Criando Realidades eu estou com a Gabriela Pereira, ela que vem transformando o cenário das advogadas no Brasil e hoje abrilhantando um evento com 350 mulheres presenciais e 350 mulheres ou 400? 400 online. Realmente uma revolução desse novo mercado que ela vai contar um pouquinho pra gente, onde ela muda a mentalidade dessas novas advogadas desse mercado de alto padrão. Primeiramente, muito obrigada pela entrevista e conta um pouquinho para os nossos telespectadores quem é você, a sua história e de onde surgiu essa imersão. Perfeito. Fico muito feliz porque eu tenho certeza que sim, é um movimento que está sendo criado, principalmente para poder as advogadas entenderem que elas não são meras prestadoras de serviços, mas que, na verdade, elas devem se posicionar como mulheres de negócios. Eu me lembro que há uns 3, 4 anos, mais ou menos, fui para um evento para poder palestrar e tinham, 80% dos palestrantes eram homens e eu falei assim, cadê essas mulheres extraordinárias falando sobre negócios também? E aquilo virou uma chavezinha de, eu sei que elas são muito competentes, eu sei que elas sabem a respeito, mas cadê elas transformando esse nível de conteúdo em transformação de valor para outras pessoas e para potenciais clientes. Eu fui concursada de cartório durante 6 anos, depois eu renunciei meu concurso de cartório e voltei para advocacia. E aí eu entendi que eu precisava de um posicionamento muito forte para poder conseguir chegar em lugares que sem isso eu não alcançaria. Então eu montei o meu escritório, que é o Gabriela Pereira Advocacia, onde é direito imobiliário focado em alto padrão, e elaborei estratégias. Transformei isso em um modelo de negócio e esse modelo de negócio hoje é replicável para qualquer área jurídica. Então eu tenho mentoradas da área de família, sucessões, imobiliário, migratório, criminal. Por quê? Porque por ser um modelo de negócio, a gente foca na margem, não foca em serviços de baixo ticket e volume e foca ali, consequentemente, em serviços que exigem um nível de excelência maior, muita exclusividade, mas, consequentemente, um retorno financeiro com mais qualidade de vida, liberdade territorial e financeira. Eu vi que isso é uma coisa pra você que você leva muito a sério, a sua liberdade. E outra coisa, assim, pra desmistificar. Todo mundo pensa, pra eu ter um escritório de alto padrão, eu preciso ter um time muito grande. E você também diz que não, né? Não, de jeito nenhum. Hoje meu escritório ele fica com sede em Salvador. Eu tenho somente 2 pessoas na minha equipe, uma fica de forma presencial, uma fica de forma online. Eu prezo muito por liberdade e eu entendo que a rede social, por exemplo, muito bem estruturada e estratégica, seja o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o TikTok, faz com que pessoas que estejam em outros países, em outros estados, tenham noção de quem nós somos e o que nós fazemos. Então isso gera uma quebra de barreira territorial. Só que não adianta ter uma rede social, consequentemente, sem estratégia, sem saber para quem você vende, qual tipo de conteúdo você produz. Então, é esse tipo de coisa que faz com que a gente possa escalar os nossos resultados sem depender exclusivamente de uma advocacia que sobrevive de indicação. Isso que eu achei fantástico, né, no seu posicionamento, porque você não fala só com as advogadas que querem aumentar o padrão no nível ali da advocacia, e sim como posicionamento. Eu achei fantástico, porque você ensina o posicionamento, ensina estratégias de como furar a bolha. É exatamente sobre isso. Eu entendo que qualquer negócio, para poder ele ter sucesso, ele precisa, primeiro, ter um bom marketing, mas marketing por si só não salva ninguém. Então, além disso, tem uma excelente entrega. Então, a gente começa pelo marketing, depois a gente trabalha o comercial dentro daquele escritório de advocacia, depois a gente começa a organizar a questão da gestão, da venda, e tudo isso vai sendo intercalado e conectado para que a gente consiga se posicionar, atrair e converter o cliente que a gente quer para o nosso escritório de advocacia, de preferência de alto padrão. Eu ouvi uma coisa que eu queria saber se foi aí que foi a sua virada de chave, que você fala que você não deixaria de merecer o extraordinário. Essa frase eu achei fantástica, porque aí mostra uma mudança de mentalidade. A gente tem muita crença de merecimento, né? Muitas vezes o cliente chega, a gente tem medo de cobrar, ou a gente simplesmente aceita relacionamentos ruins, amizades ruins, parcerias ruins, e isso vai, na verdade, começando de uma transformação que inicia no CPF e depois transpira para o CNPJ. Tem uma frase que eu sempre utilizo, não merecemos nada inferior ao extraordinário. Tanto que
esse evento que está sendo entregue, completamente diferente dos eventos comuns do jurídico, elas são recepcionadas por um violonista, elas iniciam 8 horas da manhã tomando uma tacinha de espumante. A gente tem muito cuidado com o nosso nível de entrega, com cada coisa que vai ser ofertada, porque eu falo, quando elas saírem daqui, elas estarão mais seletivas e mais exigentes, porque a gente entende que nós não merecemos nada inferior ao extraordinário. Gente, eu acho que isso aqui é uma coisa assim que é para vocês realmente gravarem. Nós, né, do Criando Realidades, eu sempre falo que o que a nossa mente entende como real, nosso coração acredita, muda a nossa realidade. O que você mostra aqui é um pouco disso. E você também traz isso para suas mentoradas? Eu acho que muito. Eu sempre falo que eu não aceito pouco da vida porque eu não entrego pouco. E quando eu falo que eu não entrego pouco, não quer dizer necessariamente uma entrega tangível. Eu entendo que se eu acordo e eu vou para o dia e eu me arrumo, eu tenho cuidado com a forma como eu vou me apresentar, eu tenho cuidado com as pessoas que estão perto de mim, eu ouço as pessoas de forma atenta, eu entrego o que as pessoas precisam e muitas vezes mais do que elas precisam, eu começo a ficar mais seletiva em relação ao que eu aceito. Então, um cliente, por exemplo, que não consegue enxergar essa entrega e vem fazer exigências descabidas, ou ele simplesmente não realiza pagamento, ou ele destrata a minha equipe, ele não serve para mim. Quando a gente tem esse nível de consciência, a gente começa a entender quem é que faz parte, fazer parte da caminhada e quem faz parte, fazer parte da linha de chegada. Então, essa seletividade que muitas vezes gera um peso, deveria, na verdade, gerar uma libertação. Se eu entrego o melhor, é óbvio que eu também só vou aceitar o melhor. Exatamente, isso tem muito a ver com o nosso merecimento, né? E eu entendi que você é uma pessoa que, assim, o que você visualiza acontece. História do táxi, né? Só vou andar de táxi aéreo, não é? Exatamente isso. Eu gravei há pouco tempo um Rios falando que a minha família, minha mãe e meu irmão, uma vez eu, muito guria, eu vim de bairro periférico, eu vim de colégio público, meu pai era pedreiro, não tinha nem o primeiro grau completo. Então eu vim de uma realidade que foi uma realidade, nunca se refere à família estruturada, mas a questão financeira um pouco desestruturada. E aí eu me lembro que eu, guriazinha, falei assim, um dia eu vou andar de táxi aéreo. Ousada, né? Um dia eu vou andar de táxi. Nunca nem tinha andado de avião. E aí a minha mãe e meu irmão riram de mim. E aquilo simplesmente apagou da minha memória. Naquele momento eu falei assim, olha, eu vou precisar fazer isso porque algum dia eu vou ter tantos compromissos que andar de táxi aéreo vai ser a melhor forma de conseguir dar conta desses compromissos. E aí ontem eu precisei fazer uma entrega lá em Atibaia. Fui convidada pela OAB de São Paulo para poder fechar um evento e palestrar para 5.000 advogados. E a única forma de eu conseguir, embora eu tenha tentado declinar o convite várias vezes, mas a única forma de conseguir chegar ao evento era pegando esse bendito táxi aéreo. E eu lembrei dessa história porque eu também acredito que a gente cria a nossa realidade, tanto para o que é muito bom quanto para o que é muito ruim. Se eu só faço reclamar, só vou estar recebendo coisas ruins, mas se eu faço o reconhecimento do que me agrega, do que me ensina e do que não faz sentido, eu vou atrair coisas extraordinárias. O problema é que muitas vezes a coisa extraordinária chega, nós estamos tão ligadas no automático que a gente nem percebe. Então acabamos deixando a gratidão de lado. Então peça com consciência, com emoção, com sentimento. Aceite o que você vai precisar ultrapassar para ter acesso àquilo que você pediu e quando você receber, seja grata pelo seu recebimento. E ainda falando em saúde, nós temos uma grande novidade, a doutora Natália Pires, direto de Tocantins, agora também fazendo o lançamento, a inauguração da sua clínica em São Paulo. Confira a matéria. E hoje o programa Criando Realidades está com a doutora Natália Pires, que tem uma super novidade para vocês. Ela está inaugurando uma clínica em São Paulo, mas não vai abandonar a gente aqui, né? Conta um pouquinho como que surgiu essa novidade, como que está o coração e para os nossos pacientes daqui, para não ficar preocupada que vai continuar aqui também, né? Primeiro, seja muito bem-vinda e conta um pouquinho para nós dessa novidade. Muito obrigada pela oportunidade. E nossa clínica no Tocantins vai sim continuar em Palmas. Nós somos uma das maiores clínicas do estado do Tocantins. Já estou há mais de 10 anos no mercado, na área de nutrologia. Trabalho com emagrecimento, tenho uma equipe toda especializada que continuará lá no Tocantins. E não só, eu estou vindo para São Paulo, estou com uma nova clínica que é a extensão da minha clínica no Tocantins. Cresci bastante, tenho muitos pacientes lá. E meus pacientes de Palmas, não se preocupem que eu continuarei os meus atendimentos
aí. A minha vida, ela vai mudar um pouquinho, que hoje eu vou dividir entre Palmas e São Paulo. Então eu vou conseguir atender meus pacientes de Palmas e ao mesmo tempo conseguir atender, fazer a minha agenda aqui em São Paulo. Estou muito feliz, muito grata. Estar há 10 anos no mercado, estar no topo como eu estou hoje, isso é muito gratificante, significa que o meu trabalho, ele é um trabalho que traz resultado, não só sucesso, mas resultado. E eu também estou com uma equipe lá sensacional, que atende também na área de nutrologia, nutrição, dermatologia, estética, ginecologia, várias especialidades. Então fica o convite para quem não conhece ainda a Nutrolife em Palmas, para vir conhecer. Agora, para quem ainda não acompanha o seu trabalho, conta um pouquinho qual é o foco do processo, é o emagrecimento, é rejuvenescimento, hormônio, conta tudo aqui pra gente. O nosso objetivo é de deixar o paciente, além de ser uma pessoa saudável, é deixar ele com autoestima e bonito. Então nós trabalhamos com emagrecimento, minha clínica foi a primeira clínica a trabalhar com na verdade eu como médica fui uma das primeiras médicas do Brasil a trabalhar com o Mounjaro, então eu tenho uma experiência bem vasta, tenho, como eu falei, toda uma equipe de enfermagem que me ajuda muito nisso, então nós cuidamos do paciente como um todo, desde o emagrecimento, a performance física. Para a pessoa que emagrecer, ela quer melhorar a composição corporal, né? Começa a animar, ir pra academia, melhorar a disposição. Trabalho também com reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina, que isso é muito importante, porque muitas mulheres buscam fazer reposição hormonal, seja por motivos ali de reposição hormonal na menopausa, ou por algum quadro hormonal de deficiência metabólica mesmo, mas muitos homens e homens jovens, antes a gente se falava em reposição hormonal em idoso, né, 60 anos de idade, agora não, viu gente? Homens aí com 35, 40 anos já precisando de reposição hormonal. Então a gente faz todo o cuidado de fazer os exames, de fazer todo o acompanhamento do paciente, desde os exames, as reposições necessárias, né? Então vai desde tem pacientes que procuram para emagrecimento, tem pacientes que procuram para reposição, mas no final todos entram ali pro mesmo trabalho, né? Que a gente cuida do paciente como um todo. Então a gente faz esse trabalho de uma forma bem humanizada e o paciente se sente em casa na nossa clínica. Agora vamos falar longevidade, essa parte da reposição hormonal, ele traz uma nova vida, né, pra pessoa. Falando assim, em idade, qual a melhor idade para as mulheres começarem a pensar na reposição hormonal, doutora? A reposição hormonal, hoje ela mudou bastante, tanto para homens quanto mulheres. E antes se falava, depois dos 40, dos 50 na menopausa. Não, a reposição hormonal, ela deve ser iniciada quando os pacientes ele vai dando sintomas, né? A mulher começa a se sentir mais cansada, indisposta, fadigada, começa a cair cabelo, ficar mais irritada. Então esses libido lá embaixo. Então esses são os sintomas. Então não existe mais uma idade pré-estabelecida. Tem que ser tal idade. Não, se você vai sentindo no seu corpo, olha, não tô legal. E a partir daí a gente faz os exames e repõe de forma adequada e individualizada. Não existe receita de bolo para reposição hormonal. Eu acho que isso que é muito importante, né? Eu acho que tem muita gente que fala, olha, vamos lá, estrogênio, testosterona, e vai dando assim uma bula. E não, né? É uma coisa que tem que ser vista com os exames, com cuidado, com um olhar diferenciado para cada uma, né? No seu caso, você também tem a parte masculina que também trabalha. E como que estão os homens hoje em dia? Você acha que também tem essa busca como longevidade também? Com certeza, os homens vêm buscando bastante a reposição hormonal. Principalmente para homens, eu atendo muitos políticos, atendo muito empresários. Então são pessoas que vivem num grau de estresse muito grande. Então quanto maior a carga, mais emocionalmente você fica mais abalado, mais hormônio também você acaba igual um carro, né? Quanto mais você anda, mais gasolina você gasta. Então eu atendo muitos políticos, atendo muito empresários. Então são pessoas assim que estão buscando melhorar sua qualidade de vida, porque não é, quando a gente fala em reposição hormonal, muitos pensam libido. Libido é uma das situações, né? Então vem disposição, vem a questão do cansaço, vem a questão do sono, irritado. Então, por exemplo, você tem seu marido, você chega em casa, ele chega do trabalho, ele tá no sofá, deitado, não quer dar uma namorada, tá indisposto, não quer assistir, não quer sair pra jantar. Então isso são sinais que o homem vai ali, que a mulher vai observando também, que a gente fala, opa, isso está errado. E como eu falei, não tem mais idade, só com 60 anos. Não, hoje homens com 30 anos já apresentam esses sintomas. E a gente ali, de forma individualizada, trata esse paciente. Então, para terminar,
Criando Realidades de hoje, deixa uma dica para as pessoas hoje para buscar essa forma de autocuidado, de autoestima, de autoamor. O que você diria para quem está nos assistindo? Primeira dica é que não faça nada sozinho, muito menos porque o seu colega, o seu amigo fez e deu certo. Primeiro, busque um especialista, uma pessoa que vai te avaliar de forma individualizada, vai te indicar aquilo que realmente você precisa. E você pode ter certeza, a partir de uma boa consulta, de uma boa conversa, a gente consegue definir estratégias que vai não só te trazer ali qualidade de vida, mas uma longevidade e muita alegria na sua vida, no seu casamento, na sua autoestima. E é tudo que a gente precisa, né, gente? Uma boa médica, todos os exames em dia e assim, viver bem, com disposição, né? E viver tudo que a gente tem de fato, pra gente dispor das coisas que estão aqui pra nós hoje. Muito obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda em São Paulo e muito sucesso, tanto Tocantins, Palmas e agora com a nova clínica. Sucesso! E hoje, no nosso Momento de Despertar, eu quero falar um dos temas que eu mais gosto de falar, sobre o perdão. E o que acontece no nosso corpo quando a gente perdoa. O perdão é um dos temas mais mal compreendidos que existem. A maioria das pessoas ouviu a vida inteira que precisa perdoar, certo? Na igreja, na terapia, nos livros de autoajuda. Perdoar é deixar, soltar, libertar. E mesmo sabendo disso, as pessoas não conseguem. Tenta ou acha que não funcionou. Perdoar da boca e não carregando o peso do corpo. Por quê? Por que ninguém explicou o que o perdão realmente é e o que ele não é? Então, deixa eu começar a te explicar, começando desfazendo o maior mal entendido sobre o perdão. O perdão, dizer, não é o que aconteceu foi aceitável, não é fingir que não doeu, não é reatar um relacionamento que te machucou, não é dar outra chance à pessoa, não é dar uma segunda chance a alguém que não merece, não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é um presente que você dá para você, não para quem te feriu. Perdão não é um presente que você faz para alguém, é para você mesma. É uma decisão de parar de carregar no seu corpo a toxicidade de uma mágoa que continua envenenando você a vida inteira, enquanto a outra pessoa segue a vida sem sequer perceber o que está acontecendo. Isso não é uma metáfora, é a biologia, é química, é física. E vamos à ciência. Quando você carrega mágoa não resolvida, um ressentimento, uma raiva crônica, suprimida, a dor que nunca foi processada de verdade, o seu corpo está em estado de ameaça contínua. O seu sistema nervoso não distingue entre uma ameaça física presente, emocional, de verdade. Ele revive essa mágoa tão real quanto vivê-la todos os dias pela primeira vez. Isso significa que cada vez que você pensa na pessoa que te feriu, cada vez que a situação vem à memória, ela vem com toda a carga emocional. E o seu corpo produz as mesmas substâncias químicas do estresse, do cortisol, da adrenalina, da citocina que aconteceu naquela época que o acontecimento teve na tua vida. Então, o seu coração acelera, os músculos tensionam, você está literalmente se machucando de novo cada vez que você revive a mágoa. E isso, a Universidade de Johns Hopkins conduziu umas pesquisas extensas sobre o efeito do ressentimento crônico na saúde física. E os resultados mostraram uma associação de uma mágoa não resolvida é um aumento físico realmente nas doenças do nosso corpo e no nosso sistema também imunológico. Distúrbio do sono, depressão, ansiedade crônica. Então, o ressentimento, ele não fica só na memória, ele fica no nosso corpo. Agora, pensa o que acontece quando você perdoa de verdade. O Dr. Frederick, diretor do projeto de perdão da Universidade de Stanford, ele passou décadas pesquisando os efeitos do perdão na saúde e o que ele encontrou foi extraordinário. Pessoas que praticam o perdão genuíno mostram uma reeducação significativa nos níveis de cortisol, diminuição da pressão arterial, fortalecimento do
sistema imunológico, redução dos sintomas de depressão e ansiedade, melhora na qualidade do sono, o aumento dos níveis de energia. Isso quer dizer que o perdão tem efeitos mensuráveis na biologia do nosso corpo. Isso não é só espiritual, é físico. E a física quântica lembra da frequência. Lembra que você emite um sinal constante ao campo ao redor, baseado no seu ritmo de estado interno. Então vamos lá. Cada vez que você pensar em perdão, em perdoar alguém, nunca pense que você está fazendo algo que vá fazer com que a situação ou o acontecimento de fato sejam esquecidos, mas eles sejam ressignificados na sua memória. Quando você perdoa, quando você deixa que aquele sentimento não faça mais, não tenha mais o efeito na tua vida, você está se permitindo viver uma nova realidade. Você está se permitindo viver possibilidades em que você deseja, os seus sonhos. Enquanto você viver no ressentimento, a sua frequência ela tá baixa. A partir do momento que você resolve perdoar, é como se instantaneamente a sua frequência subisse. E lembra que eu sempre falo? Aonde que está a frequência dos seus sonhos? Perto de Deus. Então as frequências mais elevadas. Então a partir de hoje, pensa, você não está fazendo nada para outra pessoa quando você perdoa. Quando você perdoa, você está dizendo que aquela situação não tem mais influência sobre a tua vida e que você deseja seguir a partir disso com a vida dos seus sonhos. E lembre-se, quem vive com presença, a vida responde. E como tudo que é bom dura pouco, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Mas semana que vem eu te espero para o nosso próximo encontro. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilha, manda para aquela pessoa que precisa se libertar do perdão. E lembre-se, esteja na frequência dos seus sonhos. E eu te espero no próximo programa. Até semana que vem e uma ótima semana. Muito obrigada!